Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao DoctorCast. É um podcast voltado para profissionais da área da saúde. Então, hoje eu gostaria de agradecer nossos principais apoiadores, a Doutora Oportunidade, a GSS e a Agis. Hoje é uma das empresas que está com a gente já há algum tempo, né, nos apoiando nesse projeto. Então, para começar com chave de ouro, esse projeto muito bacana, eu vou estar passando para o Dr. Heron, para ele estar falando um pouquinho sobre o nosso convidado. Obrigado, Carol. Bem-vindo, doutor Rafael. Doutor Rafael, que além de companheiro na área da radiologia, foi meu mentor, foi meu chefe de residência, foi meu mentor na parte de gestão na área da saúde. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje, no primeiro episódio do DoctorCast. Um episódio voltado para a área da radiologia, para o médico radiologista, para o gestor de saúde em radiologia, para o estudante de medicina que pensa na possibilidade de seguir a área da radiologia, para o residente de radiologia, para os profissionais envolvidos na área da radiologia, como os técnicos em radiologia, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A gente vê a saúde como um todo e na parte da radiologia não é diferente, né? A gente fica muitas vezes um pouco afastado dos outros setores do hospital, mas isso apenas na parte física, porque a gente está muito envolvido em todas as áreas da medicina, da clínica médica, da clínica cirúrgica, oncologia e todas as áreas correlacionadas, né? Então, gostaria de dar boas-vindas, Rafael. É um prazer tê-lo aqui hoje. Eu gostaria primeiro de perguntar, Rafael, um pouco sobre a sua trajetória profissional. O que te decidiu entrar na especialidade de radiologia? Como que caiu na cabeça? E queria que te apresentasse um pouquinho sobre quem você da onde você veio, e qual a sua trajetória profissional. Muito obrigado aí pelas palavras. Que responsabilidade, né? A gente colocar aí o DoctorCast, esperando o atingimento a diversas áreas, né? Desde a área médica, graduação, residentes, né? E gestores, né? Obrigado pelas palavras também em relação ao nosso período ali de convivência, né? Como residente, como chefe de serviço, né? Uma coisa engraçada aí que às vezes o santo bate, né? E o Heron, assim, desde o início a gente via, né, uma situação assim das mentes inquietas, né? Eu sempre coloco assim também que eu tenho essa situação da mente inquieta, a gente está sempre executando alguma coisa, já pensando em outra e tentando encaixar uma coisa na outra, tentando resolver uma coisa, já pensando na solução de outra, enfim. Então eu acho que essa proximidade com o Heron ali já desde o início ali já foi muito bacana, né? Bom, para falar em relação à carreira profissional, eu acho que antes de tudo eu preciso dizer que era para mim estar tocando boi. Né? Era para mim estar tocando boi, né? Era para mim estar apartando gado na fazenda, era para mim estar cuidando de agricultura, né? Entre outros ramos da parte empresarial, né? Então, meu pai foi um grande exemplo em tudo, né? Principalmente na questão de gestão. Uma pessoa aí que foi engraxate na sua infância e conseguiu, né? Conseguiu, enfim, se formar, fez 2 faculdades, conseguiu vencer na vida, conseguiu, né, trazer muito conhecimento para a família e muito conforto também, né? Então, antes de entrar na medicina, eu tive esse dilema, né? O que fazer, né? Vou tocar as coisas da família ou vou fazer a graduação de medicina. Mas aí eu escolhi o mais difícil, né? Escolhi o mais difícil que foi ir para medicina. A identificação com a radiologia, ela veio de forma natural durante a graduação, porque a gente acaba que passa em contato com várias especialidades, né? E participa de ligas, né, estudantis ali. E também fui, né, um dos integrantes ali da Liga de Radiologia, né, da faculdade, né? Então, essa identificação já aconteceu na época da faculdade, né?
A minha formação foi na Universidade do Vale do Itajaí, né? E, posteriormente, os desafios dentro da escolha da radiologia, é que isso há 16 anos atrás, mais ou menos, tinha menos vagas, né, disponíveis no mercado. Então, a concorrência para entrar na especialidade de radiologia era mais alta, né, do que é hoje. Mas fui fazer a radiologia no Rio Grande do Sul, passei 4 anos em Passo Fundo, mais 1 ano e pouco em Porto Alegre. E confesso que tenho grandes recordações, né? Que até mando um abraço aí para os colegas do Rio Grande do Sul, né? Os grandes parceiros, amigos e chefes, né? Tive grandes amizades lá, pude aprender muito no Rio Grande do Sul. Eu ainda brinco, né? Que Passo Fundo é uma cidade pequena, mas dentro da área de saúde é uma cidade muito desenvolvida, né? E aí me dediquei, né? Naquele período me dediquei bastante, já que eu tinha optado por seguir a carreira médica e desistido de tocar gado. Falei, não, então se eu estou fazendo isso, vou fazer bem feito, né? Então, consegui fazer uma boa residência, consegui obter... Fiquei classificado entre os melhores radiologistas aí na prova de título do Brasil, né, entre os 10 melhores, né? E já estou há 15, 16 anos no mercado de trabalho, né? Então, mais ou menos, essa é a nossa trajetória. Hoje eu estou em Joinville. Há 7 anos eu entrei também na questão de gestão hospitalar. E de lá para cá eu venho conciliando as duas demandas aí, a radiologia e a gestão hospitalar. Perfeito. Não, legal. O Rafael, a gente não apresentou, mas além de médico radiologista, hoje ele é diretor do Hospital Infantil de Joinville, diretor técnico, né, Rafael? Isso. Diretor técnico do Hospital Infantil. Há mais de 6 anos, né? Há mais de 6 anos. O Hospital Infantil, hoje, se não me falha a memória da posição exata, mas se eu não me engano é o 6º melhor hospital SUS do país. Exatamente. O Hospital Infantil é um hospital jovem, é um hospital que está indo para 16 anos, a gente comenta que ele está debutando, né? E é um hospital 100% público, um hospital do Estado, com uma gestão por organização social. E possui acreditação em nível de excelência, né, pela ONA, né, como uma instituição acreditadora, que é o nível máximo de acreditação. E, além disso, fomos eleitos o 6º melhor hospital público do Brasil, né? Lembrando que, quando eu falo isso, né, eu sempre gosto de citar que tem mais de 5.000 instituições públicas no Brasil, né? Então, quando a gente pensa em mais de 5, esse é o 6º, né? E 100% público, né? Agora, claro, esses méritos do hospital, eu sou apenas uma partezinha pequena, né? Tem uma grande equipe lá envolvida. E é um hospital que a gente tem muito carinho. É um hospital muito bem organizado, né? Um hospital muito bem organizado, um hospital de confiança extrema para o povo de Joinville, que é a maior cidade do estado, e referência em várias especialidades infantis. Então, dispensa apresentações. Rafael, e como que foi essa tua entrada na questão de gestão hospitalar? Como que aconteceu isso? Como que tu decidiu, ou que tu foi convidado, ou que tu foi chamado e decidiu, não, eu vou dispor de uma parte do meu tempo, vou largar um pouco a ponta, né, a radiologia na ponta, para tentar ajudar na questão diretiva? Então, isso já tem mais ou menos, acho que quase 7 anos, né? Desde o início da carreira médica ali, né, da parte da radiologia, eu sempre estive envolvido em áreas de demanda de coordenação, né, enfim. E então, eu sempre tive um pouco de identidade, né, com a questão de gestão, liderança, de ajudar a organizar, de querer resolver, de querer melhorar, né, melhorar o que está ruim, né, trazer algo de benefício, né. E eu acho que, claro, tem uma influência familiar nesse contexto muito grande, né? Até porque
durante toda a minha adolescência, antes de estudar fora, de sair da minha cidade, eu tive um convívio muito próximo com meu pai. Então, existe uma identidade, uma afinidade com a questão de gestão. E quando veio o convite, na realidade foi por convite mesmo, né? Digo que, num primeiro momento, eu disse, né? Quero muito, mas no fundo tinha um medo, né? Porque nós médicos, quando a gente inicia uma carreira dentro de qualquer especialidade, a gente sabe que existe muitas vezes uma curva, né, de ascensão, de trabalho, de carteira de cliente, enfim, né, como qualquer outra área também. E aí você optar em entrar na área de gestão, você fica preocupado, né? Será que quando eu voltar para minha área da radiologia, eu vou ter minha cadeira lá, né? Eu vou ter, né, meu serviço lá de volta, né? Da mesma forma que quando eu saí, né? E porque assim, na parte de gestão, muitas vezes na parte de gestão médica, a gente não tem muito aquela questão de plano de carreira bem instituído, né? Independente, na realidade, dependente A coisa do vai hospital, acontecendo, né? né? A coisa vai acontecendo. Então, às vezes, assim, está no modelo de hospital de gestão pública, acontece uma mudança, seja da parte pública ou política, e tem as trocas de profissionais, né? Se você está num hospital que é organização social, uma gestão por licitação, também tem as trocas eventuais ali, dependendo do contrato de gestão, né? Então, entrar na gestão sempre é um período que a gente coloca, será que eu entro 100%, né? Então, esse medo eu tive lá no início, mas não tinha dúvida de que eu queria entrar, né? Então, eu entrei. Como eu tive a opção de conciliar as duas coisas, ou seja, né, poder estar dentro da gestão e estar dentro da radiologia também, eu levei as duas situações, levo até hoje. Eu coloco que hoje eu trabalho basicamente 60% dentro da área de gestão, né, ou hospitalar ou dentro da própria radiologia, né, e 40% dentro da assistência fazendo laudos, né. Sim. Além da parte hospitalar, diretiva hospitalar, o Dr. Rafael cuida da parte de coordenação da radiologia da GSS, que é uma das nossas parceiras aí do DrCast. E a GSS hoje está em 12 estados do país, organizando serviços médicos de várias especialidades e sendo muito forte na área da radiologia, né? Hoje, em Santa Catarina, tocando alguns dos principais hospitais na parte de radiologia, como o CEPOM, o Hospital Marieta, em Itajaí, que hoje é o maior hospital, o maior CDI do estado, Hospital Ruth Cardoso, entre outros, fora do estado, organizando serviços de radiologia em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. E o que tu... Paraná também. Paraná também. Qual a dificuldade hoje que tu vê no mercado de trabalho na parte da radiologia? Na parte de gestão em radiologia, do profissional, qual o perfil do médico radiologista atual? Assim, como que está essa questão da organização dos serviços de rádio no Brasil? A radiologia é uma especialidade não é muito antiga, né? Se a gente parar para pensar, o raio-x aí foi descoberto ali tem mais ou menos um pouco mais de 100 anos. E o Colégio Brasileiro de Radiologia, para te ter uma ideia, né, o órgão regulador da nossa classe, ele, se não me falha a memória, é mais ou menos ali próximo de 1950, 1948, alguma coisa assim. Então, a gente vê que é uma especialidade relativamente nova quando comparada com outras áreas, né? E apesar de nova, é uma especialidade que vem ciclando e mudando muito, né? Até porque ela está muito ligada à tecnologia. E a tecnologia vem se renovando, né? De uma forma muito acelerada nos últimos anos e, consequentemente, a radiologia vem junto, né? Sim. Então, assim, eu tenho a formação na época de 15 anos atrás, mais ou menos. Eu vivenciei um período na radiologia que é totalmente diferente de agora. Totalmente.
né? Então a gente fala em 15 anos e a gente tem uma mudança muito expressiva, né? Então, assim, em linhas gerais, até a época ali da minha formação, daquela época para trás, a gente estava iniciando, experimentando as subespecialidades dentro da radiologia. Ainda se tinha um perfil de profissional de radiologista generalista, né? As formações direcionadas para formações gerais, né? Um profissional que fizesse tudo dentro da radiologia. E hoje mudou muito, né? Sim. Isso vem mudando, na minha época já vinha mudando, hoje já mudou muito mesmo. É claro que eu costumo dizer que essa mudança, ela, além de ter um viés, aí, um peso importante da tecnologia, ela tem também outras coisas associadas, que também é a mudança cultural, né? O país vem passando por mudança cultural, né, ao longo dos anos, a gente sabe, né, as gerações. Então, é natural que os perfis de profissionais na ponta também vão mudando. É claro que isso não é uma coisa só da radiologia, mas a radiologia antigamente, como uma radiologia, uma especialidade generalista, ela hoje tem um espaço muito mais reduzido, né? De certa forma, tem a parte boa, a parte ruim de toda essa história. A parte boa é que a gente tem a chance de ter profissionais cada vez mais capacitados em determinados assuntos. E a parte ruim é que a gente acaba enfrentando uma dificuldade maior de formatar serviços, né? E aqui uma grande dificuldade principalmente para os hospitais, né? Porque muitas vezes o hospital quer resolver de uma forma mais fácil, digamos assim, traz lá o fulano e o beltrano, né? E o serviço vai ser... Eles tocam tudo, exatamente. E não é mais assim, né? Não é mais assim, né? Então, aquela situação que a gente tinha antigamente, o serviço é do Dr. X, né? Hoje vem se perdendo muito. A gente caminha para uma situação de coisas institucionais, né? Então, serviços institucionais, né? Sim. Não, é o serviço de radiologia do Hospital X. Não se vincula mais ao nome do profissional, né? Então, o que tem acontecido hoje, né? Hoje, às vezes eu falo assim, né? Uma terminologia, né? A gente vai ter, em vez de ter poucos profissionais que fazem tudo, a gente vai ter vários que fazem menos coisas, né? Perfeito. Vai cada vez mais fragmentado, né? Exato. Eu também vejo assim. Carol, eu sei que tu abriu algumas caixinhas de perguntas. Sim. Não sei se tens alguma pronta ou se quiser puxar daqui a pouco. Tens alguma pronta aí? Eu tenho uma aqui, sim. Doutor Rafael, quando o senhor fala sobre tecnologia, a gente sabe, né, que o mundo aí está em constante avanço tecnológico, né? E já se ouve falar muito sobre inteligência artificial em várias áreas da saúde. E várias áreas também, né? Como que isso impacta para a radiologia? O que o senhor acha que isso vai impactar ou já está impactando? Ou hoje já existe essa possibilidade no mercado? A inteligência artificial, é impossível falar de inteligência artificial e não trazer radiologia junto, né? E isso eu acho que é uma outra coisa legal, né? Porque a gente está dentro da radiologia, a gente está dentro da gestão, e a inteligência artificial está muito relacionada com essas duas situações, né? Sim, a radiologia mesmo é uma área que a inteligência artificial tem cada vez mais possibilidade de entrada, né? Isso. Inclusive, quando a gente fala de radiologia, de inteligência artificial, em qualquer tema que a gente escuta sobre um debate sobre inteligência artificial em qualquer área, vai falar em bolsa de valores, em afins, em economia mundial, é citado a parte da radiologia dentro da inteligência artificial. Então, exato. Mas uma coisa que eu gosto sempre de comentar, assim, na radiologia, durante alguns anos, aí, acho que principalmente nos últimos 3 anos ali, colocou-se muito a inteligência artificial de uma forma um pouco errada, né? Não por todos, óbvio, mas por alguns. Por que eu digo de forma errada? Porque ele veio, né, esse tema veio
como se fosse substituir o profissional, né? Perfeito. Então gerou, de certa forma, gerou um pouco de ansiedade, anseios aí, né? Houve um período de fuga nas opções de especialidade, nas escolhas de especialidade da radiologia. Com Então essa ideia. a gente enfrentou um período que os serviços de radiologia tinham dificuldades para fechar as equipes, né, de residência médica. E depois, né, as coisas, né, foram passando e foi se entendendo que está muito longe disso, está muito longe disso. Acho que vem para ajudar, né? Vem para ajudar com certeza. Então, hoje o que que a gente tem, né? A gente tem, como a gente ficou um período de baixa procura da especialidade, em paralelo, a gente teve um aumento de oferta de serviços de saúde, um acesso maior aos serviços de saúde pelos planos, operadoras, as verticalizadas, e tudo isso somado a um processo acelerado da pandemia, acabou o quê? Eu tenho muito mais gente buscando serviço e poucos profissionais disponíveis no mercado, porque houve uma lacuna de tempo que Sim. esses profissionais não foram optando pela radiologia. Então, hoje a gente está chegando num período, está nesse período e vai ainda piorar, né, infelizmente, que a especialidade em radiologia está em falta. Sim, e ainda Isso é somo fato. mais. A gente vai pegando os profissionais se subespecializando. Muitos serviços ainda com aquela ideia do radiologista geral e fica uma lacuna aí no meio, né? Com certeza. E ainda falando um pouquinho mais da inteligência artificial dentro da radiologia, hoje, né, temos várias coisas que ajudam já, tem muita coisa ainda de bastidor, tem muita coisa ainda para vir. Mas imaginar que você vai ter uma inteligência artificial que vai fazer uma leitura de um raio-x, fazer o laudo e assinar, não tem isso hoje, nada, né, é programado. Até para te ter uma ideia, os algoritmos que são desenvolvidos dentro da inteligência artificial para patologias, o que acontece? Existe um algoritmo para detecção de nódulo pulmonar no raio-x. Então, você vai lá e coloca isso para fazer a pré-leitura do exame. Mas ele só faz isso, esse algoritmo, né? Uhum. Aí você tem um outro algoritmo para detectar possível derrame pleural. Certo. Ele também só faz isso. Então, para você ter um programa que faça uma leitura assim, olha, vou ter aqui um raio-x com pré-laudo praticamente pronto, você precisaria ter 70 mil algoritmos. Né? Então, assim, porque um faz de tórax, isso, outro faz são coisas específicas dentro daquele método. E assim. Exatamente. Uhum. Então, esse ponto não vai chegar. Tá? Então, essa é uma preocupação que se postulou lá atrás e está muito longe e assim não tem nem condições de chegar nesse nível. Tá? Ele vai sim, aos poucos, auxiliando o radiologista de uma forma de, né, aqui eu acho que eu vi isso, aqui eu acho que eu vi aquilo. Então o radiologista vai absorver aquela informação, vai dizer, tem, não tem, né? Tem, absorva a tua frase ali, né? Adequo ela e descrevo todo o restante, faço o restante da leitura. Fora que o radiologista tem toda a parte humana de relacionamento com as outras especialidades, de o caso ser passado. Então, olha, tenho esse caso aqui, o caso clínico é assim, assim, assado, o laboratorial é assim, assim, assado. Isso, como que vai colocar numa inteligência artificial cobrindo tudo isso? Talvez num futuro distante, mas hoje muito distante. Não, eu acho que assim, a inteligência artificial ela vai dar mais produtividade ao radiologista, isso sem dúvida. Vai trazer mais segurança na leitura e nos relatórios, né? E vai trazer muito mais agilidade em toda a cadeia do processo. Não é só no laudo, não é só na leitura. A inteligência artificial ela existe em tudo. Tudo que é repetição dentro de qualquer local está sob risco de ser substituído pela automatização, inteligência artificial, né? Então, se você tem... mas a inteligência artificial, se a gente trouxer lá o chatbot, essas interações que já tem há muito tempo, isso faz parte da inteligência artificial também.
né? Hoje, cerca de 40% dos hospitais no Brasil, eles possuem alguma coisa de inteligência artificial já em uso. Agora, claro, a maioria deles utilizam essas ferramentas básicas de chatbot, agendamento, confirmação de consulta, né? Agora, voltando na cadeia da parte da radiologia, você vai ter inteligência artificial no agendamento, tu vai ter na entrega de exames, tu vai ter no formulário, no questionário de pré-contraste, avaliação de contraste, risco de... Enfim, então assim, as pessoas às vezes acham que a inteligência artificial está só ligada a laudo, interpretação. Não, é toda a cadeia, né? E saindo um pouco da radiologia, né, entrando na parte da gestão, a inteligência artificial, ela vai fazer, já vem fazendo muita coisa naquilo que a gente chama de back-office, né? Então, tudo aquilo que a gente não enxerga, né? Tudo aquilo que está no bastidor. Então, além de atuações também dentro da parte de recursos humanos também, né? Então, o que a gente espera, né, em linhas gerais, assim, da inteligência artificial é que ela consiga, pelo menos da parte médica, que ela consiga, da parte médica e assistencial principalmente, que ela consiga dar mais tempo para os profissionais médicos, colaboradores da área assistencial, ter mais tempo de poder humanizar a técnica, né? Então, a gente vive num momento muito de protocolos, de automatização, de quase uma coisa robotizada, esquece de olhar na cara do paciente, esquece de olhar para a mãe do paciente, esquece de ver o anseio, né, uma face de dor, enfim, né? Então, espera-se que a inteligência artificial, todos esses processos, a eficiência operacional, ela traga e resolva outras questões também de sustentabilidade, óbvio, mas que também consiga dar mais tempo. Você lá da enfermagem, o colaborador assistencial, consiga, né? Tem muito processo automatizado, sim, mas eu consigo dar uma atenção mais especial ali para o paciente, para o familiar também. Perfeito. Isso nunca vai ser substituído. Eu acredito que isso até uma preocupação tanto do profissional da saúde, né, tanto do radiologista, do técnico de radiologia, mas também do paciente. Acho que ele se preocupa demais. Para ele é uma máquina ali laudando o exame dele. Mas a gente vê que não é dessa forma. Na verdade, é uma análise mais analítica, eu acho que a inteligência faz, e o médico profissional ali, ele reavalia novamente, né? Mas hoje ainda de uma maneira muito principiante. Assim, a gente não tem ferramentas claras que abrem essa questão, principalmente em exames mais complexos, como tomografia, ressonância. Talvez em alguns exames de tórax, de raio-x, exames mais simples, tenha algum algoritmo que ajude com um pré-laudo específico daquilo em algumas patologias. Mas, assim, tudo muito, muito, muito inicial. Até a gente vai ter... Eu acho que estava comentando comigo que uma das próximas convidadas é radiologista, acho que é a doutora Carol, né? Isso mesmo. Que fez, inclusive, especialização no Einstein e na parte de inteligência artificial, vai estar aqui num podcast lá na frente. Seria interessante também entrar nesses detalhes com ela para a gente verificar esses temas com mais acurácia, né? Mas eu acredito que ainda está muito incipiente, né? E é engraçado que parece não ter nada a ver, né? Eu vou falar sobre a intenção não é entrar especificamente nesse tema, mas parece não ter nada a ver, mas tem muito a ver. A gente está previsto, né, uma crise populacional mundial, né? Na realidade, isso já existe, né, em alguns países, a crise populacional, incentivos à natalidade, né? No Brasil ainda a gente não está nesse nível, mas para te ter uma ideia, a gente já sabe que em 12 anos, 2022, eu acho que é a última métrica, em 12 anos o Brasil envelheceu 56% da população, acima de 65 anos. Então, pouca gente nascendo e a expectativa de vida aumentando. A pirâmide está invertendo. Então, o que se espera com isso? Que é o que já acontece lá fora do Brasil, né? Mão de obra, falta de mão de obra. Então, a famosa crise populacional. Então, mas o que tem a ver a inteligência artificial com isso? Então, assim, muita coisa tem se feito nos bastidores, dentro da inteligência artificial, para justamente você poder continuar com seus processos mediante a falta de profissional.
Sim. Né? Agora, claro, não tem nada a ver, a gente não está falando que vai substituir o médico, está muito longe disso, não tem essa brecha, né? Mas, assim, vai substituir algumas coisas operacionais, back-office, vai reduzir, às vezes, o número de colaboradores de alguma empresa, vai, né? De fato, não é nem reduzir, vai trabalhar com aquilo que tem, porque a crise populacional ela está prevista. Falta né? gente em todas as áreas. Então, a inteligência artificial é um tema extremamente amplo, legal. Vai vir a nossa colega lá de São Paulo, do Einstein, para debater e poder falar bastante dentro das aplicações dentro da radiologia. Não, legal. Doutor, a gente abriu uma caixinha de perguntas nas nossas redes sociais, né? E a gente teve algumas perguntas. O Renan, estudante interno, né, de medicina da Unifeb, ele fez uma pergunta de como que funciona a residência na radiologia. A residência em radiologia, sim. Você tem basicamente 3 formas de seguir o caminho dentro do diagnóstico por imagem, né? Então, você tem o caminho tradicional, que é o caminho da residência médica, que é uma residência reconhecida pelo MEC, que é uma residência através de concurso, com bolsa, o auxílio da bolsa ou pode ser estadual, federal, enfim. Esse é o caminho principal, tá? Que é o que está aberto também para todas as outras especialidades médicas, né? Algumas especialidades possuem outros caminhos, né? Que a gente chama de especialização, aperfeiçoamento, né? Dentro da radiologia é chamado de aperfeiçoamento em radiologia e diagnóstico por imagem. Como é que funciona, né? Ele tem a carga horária, a grade curricular, tudo é um espelho daquilo que é pedido dentro da opção do MEC. Comandado pelo CBR, que é o Isso, conselho. aí tem a chancela do Colégio Brasileiro de Radiologia, né, que é feito a vistoria inicial, é feito fiscalização, existe um acompanhamento também à distância, uma monitorização. E aí, o serviço que abre, enfim, aí ele pode inclusive ter as 2 opções de vaga, ter a vaga do MEC e a vaga do colégio. Né? Eu acho que assim, o interno de medicina, ele tem uma dificuldade muito grande, que é o seguinte, ele passa muito pouco pela radiologia na faculdade. Ele passa muito pouco. Com certeza vão ter outros estudantes de radiologia aqui nos escutando, de medicina nos escutando, pensando ali nessa fase de interno, né? O que tu mais pensa é o que tu vai fazer. Uhum. Que especialidade eu vou escolher. E eu vejo que é uma dificuldade que eu tive também. Tu acabou participando de algumas ligas e tal. Eu participei também, mas não tanto. E eu acredito que, assim, dentro da grade curricular da Faculdade de Medicina, pelo menos da faculdade que eu fiz, que também foi a Univale, a gente passava muito pouco pela rádio. Então, assim, a gente tem as especialidades principais: gineco, obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade, algumas disciplinas cirúrgicas em maior quantidade. Mas a parte da radiologia, para muito estudante de medicina, para a maioria dos estudantes de medicina, é uma caixinha de surpresa. Tu não sabe o que tu vai encontrar. Então, acho que a pergunta dele, acho que é nessa área de o que eu vou encontrar numa residência de radiologia, né? O que é hoje a residência de radiologia? E a radiologia em si, para o estudante, é uma coisa assim, o que é radiologia, né? Então, assim, a radiologia é um mundo muito amplo. Desde de ultrassom, Doppler, ou a parte de raio-x, tomografia, ressonância. Por isso que, na minha opinião, abre muito as subespecialidades. O médico radiologista, ele tem uma gama de opções para seguir, e depois, quando ele finaliza a residência, ele vê o que ele vai fazer de pós, ou o que ele vai seguir dentro da residência que ele fez. Eu lembro que quando eu ainda era teu residente, eu lembro que tu me falava uma coisa assim: tem que saber em que cidade tu quer morar, que tipo de cidade tu quer morar, que tipo de dia a dia tu quer ter, que tipo de coisa tu quer entrar. Então, assim, é um tema bem amplo também, né? A gente tem o tema da inteligência artificial, que é gigante, mas Sim. O tema
do que é a radiologia em si, para quem não viveu ainda uma residência, também é um tema muito amplo para o estudante de medicina. E daí eu vou puxar um gancho, né, bem interessante. Quando eu falei que a radiologia, ela tá, apesar de nova, ela está em constante mudança. Veja que na minha época de formação, eu fiz teleradiologia, mas a teleradiologia, ela tem mais ou menos Outro tema uns 20 anos, eu acho, no mercado, no brasileiro. Para te ter uma ideia, né? A telemedicina, ela entrou em voga agora na pandemia, né? Mas nós já temos a teleradiologia há mais de 15 anos, né? Então, na minha época, fazer teleradiologia era o suprassumo, né? Assim, poucas pessoas Conseguiam. tinham a oferta de fazer teleradiologia, tá? Porque não tinha muito mesmo, né? Hoje a gente tem um mercado completamente oposto. A gente tem muita demanda de teleradiologia, pouco profissional, dos poucos que tem, existe, né, um percentual com questões técnicas às vezes não adequada, né? E ainda existe um bom percentual ainda que seleciona aquilo que vai fazer, né? Então vem aqui, novamente aquela história, né? A dificuldade de formatação de serviços, né? Seja dentro de um formato hospitalar, como montar uma equipe, seja para nós ali dentro da GSS, como fazer acontecer a nossa teleradiologia, né? Então, assim, extremamente difícil hoje o mercado, a tendência é piorar um pouquinho, né? A gente, óbvio, vem lançando ferramentas para tentar resolver e melhorar essas questões, né? Mas assim, a radiologia, para quem está ouvindo, aquele colega que está na faculdade ainda, no final principalmente, que está optando, decidindo, eu gosto sempre de dizer que a radiologia, independente se foi da minha época, se é dessa época, enfim, ela, ela, ela tem uma particularidade interessante que eu sempre disse para ti também na época, a gente sai da residência praticamente executando o nosso full, quase full, de serviço, né? Diferente de outras áreas. Então, o que acontece na radiologia? A gente sai, existe mais ali uns 20%, 30% de curva de aprendizado, né? Não vai chegar a 100, mas vai chegar ali, né? Perto do que a pessoa quer, próximo do 100, mas perto do que o mercado está exigindo. E aí a gente já inicia um trabalho quase full de agendamento, né? Diferente, por exemplo, de outras especialidades que o colega entra no mercado de trabalho, ele pega às vezes um emprego lá em um determinado hospital ou na prefeitura, né? E aí ele abre um consultório, tem todas as despesas do consultório, que não são poucas, e aí abre uma carteira de clientes que às vezes demora 3, 4, 5, 6 anos para encher, né? Então, é o que eu costumo dizer, a maioria das especialidades ele tem uma curva ascendente, demora a chegar no platô. A radiologia, você já sai do platô, muito próximo do platô. Agora, a parte boa é que você já inicia no mercado de trabalho ganhando bem, acima de outras especialidades, de algumas especialidades. A parte ruim é que você tem uma tendência maior a burnout, né? Infelizmente. Sim. Então, mas assim, isso obviamente que isso vai de cada um, vai assim do controle daquilo que cada um quer também, né? A gente sempre fala, fazer radiologia, você pode trabalhar 24 horas, né? Se você quiser, sem parar. Pode estar em casa trabalhando 24 horas, né? Serviço nunca acaba, né? Você termina uma pilha de exames, você tem outra esperando, né? Porque, assim, realmente existe muito serviço, aumentou a quantidade de serviço, aumentou o acesso da população à saúde, a pandemia acelerou todas essas questões, né? E a mão de obra de radiologista, ela não acompanhou e está longe de suprir o mercado, né? Então, se fosse para dizer assim, a radiologia é uma boa especialidade, nesse sentido, somando tudo que eu falei, do meu ponto de vista, excelente, né? Excelente. Além de trazer essas questões de qualidade de vida que hoje está muito, né? Muito levantado, que, né? Essa liberdade de poder trabalhar no horário que a pessoa pode, liberdade de poder trabalhar em casa também. Então, tem todas essas questões muito importantes, né? Então, eu considero a radiologia hoje uma especialidade muito, muito boa para se escolher. Não, muito legal.
Eu acho que assim, o nosso papo, a gente acho que não chegou a metade dos temas que precisaria para um papo sobre a radiologia em si. Já tá batendo 1 hora aí de conversa e flui, flui, flui. Eu acho que é muito importante esse podcast que a gente está idealizando. O primeiro tema vem sendo a radiologia, mas nas próximas semanas acho que tem gente legal aí para conversar sobre da área de oftalmologia, da área de urologia, né? Acho que de todas as áreas, principalmente a GSS, como vem apoiando e tem serviços em todas as especialidades. Vão vir alguns coordenadores de serviço, par de UTI neonatal, e UTI adulto, enfim. Então, acho que para o estudante de medicina é muito legal essa pergunta que chegou através do Doutor Oportunidade, que é um dos parceiros. O Doutor Oportunidade é um aplicativo muito legal que une as vagas médicas, de especialidades médicas e de outras áreas da saúde com os profissionais de saúde, com os médicos, com os especialistas. Então, às vezes, a gente tem na área médica gente que se formou, fez residência em São Paulo, mas quer morar em Balneário Camboriú, quer morar em Florianópolis. Um aplicativo desse, ele liga as vagas com, às vezes, o que tu tá pensando para tua vida. Onde tu quer morar, o que tu quer morar. Não, eu quero morar no interior, quero... Então, o Doutor Oportunidade, acho que liga muito isso. Abre essas possibilidades, né? De a pessoa estar se mudando, de estar podendo ver novos ares, né? Não, eu acho que é bem por aí, né? A Agis também é outra parceira que foca mais na parte de serviços de profissionais de saúde, como enfermagem, técnicos, psicólogos, fonoaudiólogos, enfim. Então também é uma parte legal. Um dos convidados que a Agis nos orientou, Dr. Fabiano, chefe de enfermagem do SAMU. Em breve também vai ter um podcast aqui com a gente, um tema muito legal também. Já está agendado também. Sim. Tá? E vai estar com o comandante também do batalhão aqui de Itajaí. Ah, do Corpo de Bombeiros? Isso. Legal. Não, show de bola. Então eu acho que como primeiro episódio é só o início de muita conversa boa que vem pela frente. Inclusive, tenho certeza que o Dr. Rafael vai voltar outras vezes aqui, porque a nossa conversa não durou metade do que tinha que durar. E a gente vai ter mais... O que foi, Rafa? Falta 18 minutos. Ah, tá. Não, legal. Então vai ter mais um puxadinho aqui para a gente conversar desses temas que ainda estão em aberto aqui para a gente conversar. Então, já aproveitando ainda que a gente tem uns minutinhos para conversar, Dr. João, médico residente de radiologia, perguntou como que funciona entrar no mercado de trabalho atualmente, né? O doutor já deu uma pincelada ali, mais ou menos, de como que funciona, mas como que o médico como que funciona na prática? Então, hoje muito, muito melhor e muito mais fácil do que antigamente, né? Porém, né, a gente está muito mais monitorado, né? Então, hoje, grandes serviços possuem controles de qualidade, auditoria, né? Nós temos também dentro da GSS, na teleradiologia, né? A gente já tem, né, um backstage fazendo peer review de laudos, retificações, né? Lembrando que isso é uma ferramenta assim, tanto extremamente ativa quanto passiva, né? Ativa e passiva, é extremamente importante, né? Até para a gente poder chancelar, né? E poder dizer, olha, o que a gente tem de percentual de erro, de retificação, de revisão, está dentro da literatura americana, né? Então, assim, entrar no mercado de trabalho hoje está mais fácil, porém ele está um pouco mais monitorado do que antes, né? Mas tem várias vias, né? A gente tem concursos, a gente tem processos seletivos, a gente tem contratação direta de clínicas, a gente tem altas demandas de teleradiologia, que são inúmeras, né? Que a gente fala que nunca acaba, que tem profissionais hoje que trabalham 100% do tempo só em casa, né? Então, assim, somado àquela... Por isso que eu digo, né? A especialidade hoje realmente está faltando no mercado, né? Você hoje tem um público optando por trabalhar em casa, uma parcela desse público, fazendo a teleradiologia, e aí você acaba descobrindo a parte de ultrassonografia, que é um outro grande problema hoje dentro da especialidade,
que você tem extrema dificuldade para encontrar profissional da área, né? E principalmente profissional qualificado, com, né, um registro de qualificação de especialista. Então, a ultrassonografia hoje está difícil arrumar profissional bom, né? Na teleradiologia também tem vários problemas nesse sentido de busca de profissional. Então, assim, de fato, o que eu quero, né, resumindo, radiologia é uma excelente especialidade, né? Não tenha medo de se arriscar, né, entrar na radiologia. O mercado de trabalho é bom, está muito bom, a tendência é até melhorar, né? E eu acho que, né, somado àquela questão que eu comentei do platô, né, do profissional já entrar num platô de ganhos e de produtividade, eu acho que isso é excelente também. Não, legal. Não, Rafael, eu acho que são. Acho que, como eu já falei, o estudante de medicina precisa saber. Eu lembro quando eu era estudante, ficava inquieto, pensando o que eu vou fazer, como vão ser as provas. Muitos deles fazendo cursinho, além da faculdade, nesses últimos períodos, né? No último 2 anos, né? E eu acho que não só na rádio, eles querem escutar também um pouquinho de outras especialidades, porque ninguém tem. São poucos os que têm uma especialidade na cabeça, eu vou fazer aquilo e vai ser isso, e deu. Alguns, a maioria, tem 3, 4 opções na cabeça, querendo entender um pouco mais. E são poucos os que têm parentes médicos ou dentro de alguma especialidade que pode passar as coisas com mais detalhe. Eu não tive, quando me formei, não tinha essa proximidade com nenhum familiar para me passar as coisas com detalhes do que acontecia. Então, acho que quanto mais tiver ferramentas que possam passar isso hoje em dia, com podcasts, com YouTube, com tudo, eu acho que facilita bastante. E não só na área da rádio, com todas as especialidades, acho que é importantíssimo. Rafael, uma última pergunta para a gente finalizar nosso tempo aqui, que já está batendo no final. Como gestor, como radiologista, como vários serviços médicos de radiologia que você coordena hoje junto com a GSS, como montar um serviço médico de radiologia diante de todas as nuances, parte de ultrassom, parte de Doppler, tomografia, ressonância, parte de tele, parte presencial? Qual o desafio de montar um serviço de radiologia bem montado, como você vem montando, junto com a GSS em tantos locais do Brasil? Em virtude aí do mercado, né, ter mudado, a gente falou bastante sobre isso, né? A formatação, né, ela tem que acompanhar isso também, né? Então, se você tem profissionais hoje executando situações mais específicas, você vai ter que também montar grupos com divisões mais específicas também, né? Então, a ideia de que você vai montar um serviço trazendo 2, 3 ou 4 pessoas boas que vão fazer tudo, isso praticamente já quase não existe mais, né? Então, a gente tem mais pessoas dentro da equipe aí da GSS que ajuda a fazer essas formatações, né? Onde a gente coloca algumas pessoas específicas para cada especialidade dentro da radiologia. Então, por exemplo, a gente tem coordenador da teleradiologia, a gente tem colega cuidando só da parte de ultrassonografia, a gente tem colega cuidando só da parte de radiologia geral, né? A gente tem que estar disposto a aceitar profissionais, eu não diria disposto a aceitar, né? A gente tem que estar preparado para ter profissionais que executam somente determinada função, né? Mas às vezes o profissional é muito bom naquilo, né? Então, sim, a gente precisa sim ter ele, né? Ele pode não resolver o teu problema em outras áreas, mas ele vai resolver muito bem naquilo que ele se propõe, né? Então, acho que a formatação de equipe hoje dentro de qualquer CDI hospitalar, que eu acho que talvez é o maior desafio hoje, é CDI hospitalar, porque você precisa ter uma demanda presencial, você precisa ter um feedback contínuo, você precisa ter um corpo a corpo, tanto com a parte de gestão, direção,
executar a parte de sustentabilidade, você tem que ter um corpo a corpo com o corpo clínico, né? Porque também não dá para fazer um serviço 100% por teleradiologia. Não que não dê, mas você acaba perdendo algumas coisas muito importantes no processo, né? Então, algumas qualidades que você tendo a parte presencial é muito importante. Então, da nossa parte, como gestor e como empresa, né, e a gente precisa estar adaptado ao mundo novo, adaptado às novas tendências, né, e ao mesmo tempo adaptado àquilo que o gestor hospitalar espera de todos os serviços, né, que é eficiência operacional com sustentabilidade, né? Então, acho que isso é fundamental e é o que a gente vem tentando fazer, né? E a eficiência operacional a gente tem colocado um braço bem pesado na questão de auditoria, né? Controle de laudos, porque a teleradiologia, infelizmente, a gente está diante de documentações como o currículo, como o certificado de especialista, ou seja, tem todo um atributo formal de que o profissional pode atuar em todas as áreas e às vezes na prática a gente acaba de maneira ativa ou passiva resgatando alguma situação que não está de acordo na questão técnica, né? Então esse braço é bem pesado para nós, né? Mas de forma geral é isso. Não, legal. Tem uma matéria, acho que na revista Visão Hospitalar, sobre esse braço da GSS que faz a visão, a busca ativa e passiva de revisões dos laudos como um todo de todas as equipes, né, da radiologia. Como é feito isso na prática? São feitos revisões de laudos aleatórias de toda a equipe para ver o que encontra de inconsistência ou laudo um pouco incompleto que possa melhorar e dado um feedback profissional. Perfeito. Assim, ó, dados da literatura americana coloca que 3 a 5% dos laudos eles podem conter algum erro, tá? E aí, claro, você tem uma classificação desses erros, né? Seja de questões técnicas, perceptivas ou de forma descritiva, não passou claramente o que deveria passar, etc., né? A gente faz a revisão passiva e ativa dos laudos. Justamente a gente tem lá um percentual, né, de amostragem dentro da passiva, que a gente vai escalonando, principalmente de profissionais mais recentes, né, dos profissionais mais antigos a gente diminui essa amostragem, e aí a gente vai olhando, né, se o laudo está coerente, né, e aí a gente faz a devolutiva também, o feedback, né. E a parte ativa a gente traz através das revisões de laudos apontadas pela equipe médica, pelo solicitante ali. Aqui também queria até mandar um abraço especial para o nosso nobre colega aí, Dr. Fabiano, né, o nosso médico radiologista aí, que faz parte aí também dessa equipe, né. Então esse processo aí é um processo que a gente vem fazendo, né, que eu acredito que tem contribuído bastante aí com a qualidade. Show de bola. Perfeito. Então, o nosso tempo acabou, infelizmente, mas vão ter outras oportunidades. O Dr. Rafael vai estar aqui no DrCast, com certeza, falando de vários temas relacionados, tanto à gestão quanto à radiologia. Carol, quer finalizar? Sim, eu gostaria de agradecer, né, Dr. Rafael, por ter concedido aí, né, esse momento com a gente. Foi bem importante. E gostaria também de agradecer todos os nossos ouvintes, né, que estão aqui desde o começo com a gente, por estarem acompanhando o DrCast. Então, gostaria de dizer para vocês ficarem atentos nas nossas redes sociais. Sempre vai sair todas as informações sobre os próximos convidados. Inclusive, a gente já tem convidado agendado, como já foi dito, né? Então, inscrevam-se no nosso canal e fiquem atentos, pois vocês serão notificados.